Olá pessoal, foi um vídeo que eu acredito que me deu muito trabalho para fazer. É um vídeo complicadíssimo, que eu acho que vai ter dar uma certa polêmica, mas eu quero elucidar alguns pontos para questionar um pouco esse pessoal da Terra plana, esse pessoal que acredita que a Terra que a gente vive num domo, uma coisa bastante absurda, e falar um pouco, mostrar algumas coisas, algumas argumentações, mostrar alguns prints, algumas coisas assim, uns trechos de vídeo. Espero que os dois canais não me deem strike, simplesmente um deles eu estou confrontando, então se ele der strike é porque é uma pessoa que não está alinhada com a verdade, só quer fama, só que é uma pessoa negativa, mas eu acredito que não seja assim. Mas vamos lá. Então a questão da Terra plana, quando no jeito moderno, foi elaborada por Samuel Rowbotham no século XIX, a partir de uma interpretação literal da Bíblia. Existe uma coisa chamada sola escritura. É uma coisa que é mais para o lado da igreja protestante, das igrejas protestantes. Eles têm essa questão da sola escritura. Eles querem interpretar só vale a escritura. Então, para eles fazem essa interpretação literal de tudo que está na Bíblia, sobretudo que está no Antigo Testamento. Né? Só, porque está na Bíblia, então é verdade. Então, é uma coisa assim um pouco complicada. Falar sobre teologia não é o meu objetivo. Só estou dizendo que muitas pessoas começaram a acreditar na Terra plana devido às Escrituras, devido a esse negócio da sola Escritura. Então, ela é defendida por um cara chamado um dos caras que defendem outros, mas é um cara que eu devo citar, que é o cara do tal do Afonso, do Ciência da Verdade, Ciência de Verdade entre aspas, que é um cara um tanto quanto desajustado, ao meu ver, que ele acredita em umas coisas não muito boas. E o problema é que o professor Olavo de Carvalho está dando agora foco, está dando cartaz para esse tipo de cara. Você vê que no Twitter do, do professor Olavo tem que falar que eu fazendo elogios ao Afonso. Eu sei que tem muitas pessoas que respeitam o Olavo de Carvalho, falam que o Olavo de Carvalho é uma pessoa que tem razão, tudo mais. Inclusive eu vi um vídeo do Ítalo Goulart que eu fui obrigado a dar dislike. Gosto muito do Ítalo, é um cara bastante comprometido, mas ele passou a levar em conta certas coisas só porque o Olavo falou que tem que questionar. Então, só que certas coisas eu acho que são um pouco complicadas de questionar. Além do mais, certos flertes com perigo não devem ser colocados em questionamento. Certas coisas não se questionam porque são coisas que já estão provadas por A mais B, o 2 mais 2 igual a 4, que é assim. Então, esse tipo de coisa é assim, dá margem, é para você acreditar em coisas absurdas, absurdas mesmo. Coisas totalmente malucas, coisas totalmente insanas e que não são coisas comprometidas com a verdade. O professor Olavo de Carvalho tem razão em muitos pontos? Tem. Só que nessa questão de terra plana ele está se mostrando um pouco, tanto um pouco birrento, porque as pessoas já começaram a tirar sarro, já ficou bravinho, que já está começando a comprar essa história. Por birra, não sei se é por birra, algo mais, mas é uma coisa que pode prejudicar muitas pessoas, dada a importância que ele tem. E ele vai ser uma pessoa que tem grandes contribuições, vai ser colocada a xeque, vai ser colocada a ridículo, as pessoas já o detestam, já o querem o mal dele, inclusive pessoas do mal, já querem de toda forma eliminar ele de alguma forma e ele acaba dando mais munição para essa galera. Isso que é complicado. Então a gente tem que falar sobre isso. Então o canal da Ciência da Verdade é um cara que defende umas outras coisas absurdas. Com dinossauros viveram com humanos, que eram dragões, que anjos, néflins, portais de demônios. Ele é anti-vacina. Cara, anti-vacina é um pouco complicado. Mas os globalistas, não sei o quê. Cara, esse tipo de coisa leva ao mal. Leva assim, porque às vezes a gente fica num estado de alerta que tudo é do mal, de não sei do que. E a gente também tem que ter um conceito, né? Ter fontes, que é o que? Livro do Brunetti, Mecânica do Fluido. Tá meio velhinho, mas já tem alguns anos. Que é a definição de fluido, né? Talvez o pessoal da Terra plana que fala que a água é plana
porque na piscina a água é plana. Isso aqui é porque a água é plana. Aqui tem, realmente na parte de estática de fluidos tem essa parte da terra plana, da água plana, que talvez eles entendam. Não da forma do teorema de Steven, mas talvez eles estão comprando certas percepções levadas ao erro, de coisas que já são provadas há mais de 25 milênios. Então é complicado. Então, galera, aqui eu tô com um programa free, né? Então aqui é o canal da Ciência da Verdade. Olha o tipo de conteúdo que ele tem. Por exemplo, tem uns vídeos aqui, ó, com o buraco negro e o erro do interno, não sei o que. Então vamos classificar aqui os vídeos mais populares dele, ó. Carregando, a internet não tá lá aquela maravilha, ó. Esse tipo de vídeo que ele fala, ó. Agenda Alien, terraplanistas fugindo da escola, fazendo ironicamente. Terra plana, ele fala de terra plana, ó. Os dinossauros vivem com seres humanos, viveram juntos, ele diz que sim. Então aqui ele tem bastante coisa assim que eu acho bastante contraditório. Porque não é bem verdade, mas ele é um cara que tem audiência, então isso é um pouco preocupante. Ó, fraude da lua, é aquela coisa, né? Aliens são demônios, então esse tipo de gente não deveria ser levado a sério, né? Então é complicado. Então, galera, Erástenes, ele mediu a circunferência da Terra, a diferença entre a cidade de Assuã, na época era Siene, e Alexandria, é de 7 graus. Por quê? Onde é Assuã hoje no Egito, o poço, era possível iluminar todo o poço. E isso não poderia acontecer em Alexandria, porque Alexandria está acima do Trópico de Câncer. Então, abaixo, entre os trópicos, era possível iluminar este poço, mas não fora dos trópicos, acima do Trópico de Câncer e abaixo da linha de Capricórnio. E isso corrobora com o próximo vídeo que eu vou mostrar. Então, esses poços profundos estreitos podem ter seu fundo iluminado pela luz solar durante o solstício, se eles ficarem dentro dos paralelos dos trópicos. Por exemplo, lá em Porto Alegre, que é abaixo do Trópico de Capricórnio, isso não seria possível, porque o Sol nunca se encontra no zenite. Então, falar uma explicação básica que é zenite, que é de uma expressão árabe, que zenite é o termo técnico usado na trigonometria, que designa o ponto, que é imaginário, interceptado por um eixo vertical imaginário traçado a partir da cabeça de um observador, localizado nas superfícies terrestres, e se prolonga até a esfera celeste. O ponto sobre a estrela celeste, traçado por um eixo vertical no sentido oposto, recebe o nome de nadir. Então é para medir esse zenite. Então o Sol não acha fora dos trópicos, só para título de curiosidade. Então, lá em Alexandria, ele viu que a sombra na estaca fazia uma sombra de 8 vezes menor que a altura da estaca. Ou seja, o Sol do meio-dia tem uma orientação que perfaz um ângulo aproximadamente 50 vezes menor que o ângulo subtendido pela circunferência. Isso é 7,2 graus. Ou seja, o Erástenes estava medindo o tamanho da sombra a meio-dia em estaca cravada verticalmente em Alexandria, enquanto ao mesmo tempo lá em Siene o Sol estava no zenite. E ele concluiu que a distância entre as duas cidades é 50 vezes menor que a circunferência da Terra. Ou seja, se pegasse essa diferença de 7,2 graus é 50 vezes menor. Então, Alexandre o Grande, né, que era o imperador da época, ele havia determinado que esse império fosse medido. Então, ele tinha os belamitas, que é o povo que fazia a agrimensura, e fizeram a medida entre Siena e Alexandria, encontrando cerca de 50 mil estádios. 5 mil estádios. Portanto, a conclusão de Erástenes era que a circunferência da Terra é de 50 vezes 5 mil estádios, ou isto é, 250 mil estádios. Então, assim, estádio não é aquele estádio de futebol, era uma unidade de medida da época.
Então os historiadores da época não sabem com precisão qual era a extensão de um estádio, avaliando que de cerca de 0,16 quilômetros. Assim, com o sistema internacional de medidas que a gente usa, daria que a circunferência da Terra para Erástenes era 0,16, que era a conversão, vezes 250 mil quilômetros, ou seja, dá 40 mil quilômetros. Ou seja, esse resultado é muito mais próximo de hoje. Então ele conseguiu naquela época, do jeito dele, achar essa distância. E nisso provava que a Terra tinha uma circunferência. E aí, galera, aqui a distância das duas cidades de Assuã, onde seria mais ou menos possível ver o poço iluminado. E aqui a rota para Alexandria, ó, atravessando o Egito, né? Então vamos fazer uma linha aqui só para medir a distância. Então essa é mais ou menos a distância que ele das duas cidades onde foram observados a diferença de sombra. Só para ficar uma coisa mais elucidada, ó, a diferença. Então essa diferença aqui que deu para medir a circunferência da Terra. Então é uma coisa bastante interessante, só queria mostrar para vocês. Parar aqui. Eu vou colocar também um trecho do nosso amigo Enzo, e comete um pequeno deslize teórico, mas que mostra que muitas pessoas dão audiência para os terraplanistas, que o Enzo tem esse passado terraplanista que está no canal dele. Veja alguns vídeos dele que é complicado, né? Que a galera endossa esse tipo de conteúdo que desinforma, ao meu ver desinforma. Mas enfim, eu vou mostrar. E fatos históricos, né? Pelo menos essa é a minha história, tenha você a sua. Newton, tá? Foi um dos grandes cientistas da humanidade, por mais que você pense, cara, ele não sabia tudo, inventou a gravidade, como a gente vai... Não inventou a gravidade, ele descobriu a gravidade. Falar lá pra frente. Ele inventou as 3 leis da física, elas são usadas até hoje. Sim, primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, né? Então aqui o nosso amigo Enzo, ele fala uma coisa bastante interessante, que ele reconhece Newton. Deixa eu ver aqui onde ele fala da... Não sei se isso foi um fato histórico ou se realmente aconteceu dessa maneira como eles dizem. O que ele falou? Caiu uma maçã na cabeça dele. Ele disse, então existe uma força que leva essa maçã até a minha cabeça. Óbvio, né? Eu vou pausar onde ele fala uma coisa bastante assim que eu não concordo. Então aqui, olha, ele fala... E levar o trabalho adiante. Então, o que essa teoria da relatividade de Einstein significa, ok? Que ao contrário de gravidade existir, essa força não existe, tá? Tudo é a mesma força, tudo é a mesma energia. É assim. Olha ele falando. Funciona a nível quântico, né? A gente pode falar em outro vídeo. Cara, a física quântica, as leis de Newton não funcionam na física quântica. Só pra ficar bem claro. Sobre isso. Como funcionaria a física quântica, se quiserem saber, me perguntem. E é o seguinte. Cara, não tem nenhuma graduação nem nada e quer falar de física quântica. É uma loucura isso. Ela significa que nós estamos nos locomovendo no tempo e espaço, né? Isso é uma coisa estranha para falar o quê? Que em vez de a maçã estar se movendo, é a nossa cabeça que foi até a maçã ficou parada, né? Oh, meu Deus do céu. Então tem aqui uns comentários, né? É complicado, ó. Newton não inventou a gravidade. Ó, caiu o cara, ó. As 3 leis de Newton não funcionam a nível quântico. Aí aqui o cara fala, funcionar tanto a nível quântico quanto a nível estelar. A física newtoniana não funciona a nível quântico, a de Einstein sim. Ó, o cara falando que existe só apenas densidade. É complicado. Meu Deus do céu. Como que o cara fala dessas coisas, né? É uma coisa assim que eu acredito ser uma coisa ser bastante irresponsável. Ó, fala sobre física quântica. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. É complicado, ó. As pessoas assim, ó, linda e inteligente. E cara, esse tipo de coisa, ó, faz outro canal de terra plana. Meu Deus, velho, como tem pessoas... Cara, é foda. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, é complicado. Olha, meu Deus, cara, pra mim isso é triste, tá? Particularmente isso aqui é triste. Então, a parte que eles questionam a gravidade, que existe a gravidade, né? Por exemplo, existe uma coisa chamada centro de gravidade. O centro de gravidade, por exemplo, do homem e da mulher é diferente. Por isso existe a palavra gravidez, porque muda. O centro de gravidade da mulher está no útero, a questão de equilíbrio. Por exemplo, se você está num ônibus e já reparou que quando às vezes com o ônibus no movimento você às vezes quer se equilibrar, se você abrir suas pernas assim mais, você vê que você consegue se firmar melhor do que você com as pernas juntos, aí parece que você não vai perder o equilíbrio porque muda seu centro de gravidade. A questão da caneta, por exemplo, é um objeto simples. Você não está vendo aqui que ele em um certo ponto a gente consegue equilibrar ele no dedo? Se você mudar um pouquinho mais para cá e colocar para cá, ela cai. Para cá, ela cai. Porque aqui o centro de gravidade é mais ou menos o meio da caneta. Então aqui equilibra-se as forças, né? É coisa de física básica. Aqui tem as forças, então aqui eu estou distribuindo a carga para o objeto ter o equilíbrio. É mais ou menos isso. Então eles não acreditam muito nessa questão da gravidade, que Einstein e Newton são embusteiros, e que não é bem verdade. E a galera aqui tem a questão do centro de gravidade, né? A exemplificar a caneta. Então, por exemplo, equilíbrio de forças. É coisa de física básica, só para você conhecer aqui, ó. Por exemplo, para você fazer os cálculos. A título de curiosidade, eu gostaria que as pessoas fossem muito atrás desse tipo de informação. Isso aqui é física básica, só para mostrar mesmo. Parar aqui. Também nossos amigos terraplanistas falam do domo, que está na Bíblia. Mais uma vez usando só a escritura, coisa de nossos amigos protestantes que usam Salmos 33, versículo 13 e 14, que é: o céu olha desde os céus e vê toda a humanidade, de sua morada observa toda a gente. Essa aí é a interpretação deles que falam que Deus coloca um firmamento sobre a terra. Então existe um domo que protege a gente. E que aquele foguete espacial Challenger, ele bateu no domo, por isso que ele explodiu. E não porque foi problema de combustível, né? Então é assim que eles acreditam que foi, né? E existe até um roteiro de um chamado Under the Dome, que é uma série, né? Que fala sobre o Stephen King, que fala, né? É complicado, galera. Esse povo é maluco demais. Fazer o quê? Aqui tem meu livro de mecânica dos fluidos, né? Que eu fazia graduação. Então talvez uma das coisas aqui esteja causando confusão com os nossos amigos terraplanistas. Apesar que eles não têm conhecimento desse tipo de assunto, né? Que é uma coisa de física na questão da estática dos fluidos aqui, ó. Então aqui temos a parte teórica, né? Que é isso aqui, ó. Eles dizem que, que o formato do plano horizontal é o mesmo. Então não importa a distância, na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles. Então, por exemplo, pode ser o mundo inteiro, mas a diferença de cotas. Então aqui eles já dizem que a Terra é plana por causa disso aqui. Só que estamos na questão da estática, não na dinâmica dos fluidos. Na dinâmica dos fluidos aí a gente já considera mais coisas. É porque, por exemplo, na questão do estudo de mecânica dos fluidos, a gente começa pela estática, que vem o teorema de Stevens, né? A pressão num pôr de um plano em fluido de repouso, porque daí a gente já passa para a cinemática. Então já é para estudar a equação de Bernoulli. E na equação de Bernoulli a gente já coloca mais coisas. E aqui a gente já tem até análise dimensional para fazer protótipos e tal. Então aqui já é outra coisa. Então a gente primeiro precisa entender, por exemplo, que esse teorema é para dizer, que um fluido ele sempre vai manter o mesmo nível. Então muitos assim, acho que é isso que eles consideram que a água é plana. Então pode ser uma das coisas que esteja causando um pouco de
mal entendido, inclusive nosso professor querido Olavo de Carvalho. Outra coisa que também fica assim um pouco mais contraditório, eles têm que explicar o processo de vulcanismo, que o magma ele vai para fora, né? Que nosso planeta lá embaixo, lá no manto, tem debaixo da crosta terrestre, tem uma grande movimentação, as placas tectônicas, ou seja, que a deriva continental. Então eles como que vão explicar esse tipo de coisa, como que eles vão explicar as correntes marítimas, como que eles vão explicar, por exemplo, que as estações do ano, que ficam uma coisa também que eu já citei anteriormente, como que eles vão explicar os fusos horários. Tem uma coisa que tem muito louca na Terra plana, é que fica distorcido. Mas é o mapa da Terra plana ainda não está pronto, mas como que eles vão explicar, por exemplo, umas coisas muito loucas que eu vou mostrar no mapa deles? As fases da Lua, que a Lua é falsa, vocês vão dizer que a Lua não existe de verdade? Como é que é a Lua? Ou a Lua pequenininha também fica lá junto? Como que vocês vão explicar, por exemplo, a certa altura você vê uma certa curvatura. Mas não, é montagem. Não, que a janelinha do avião mostra uma curvatura que induz as pessoas ao erro. Cara, se a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência, pense que você tem que subir a uma grandíssima altitude para você ver a curvatura da Terra. Mas mesmo se você mandar essa gente lá para cima, cara, você vai ver lá a curvatura, mas é uma coisa leve, uma coisa quase que mínima. É uma coisa muito louca. Não tem lógica. Mesmo assim não acreditavam, dizer que deram uma injeção no cara. Por isso que eu falo, esse negócio de terra plana, isso aí é coisa de louca. E como que explica os corpos que caem na Terra? Como que você vai explicar, por exemplo, os satélites? E os satélites, eles ficam o quê? Na Terra, né? Circunferente, por exemplo, para a gente ter nossos sistemas de comunicação, o GPS, que o terraplanista usa para se locomover, não sabe o local. Como que ele vai explicar também? Como que ele vai explicar também as fotos? As fotos satélites são mentira? Hein? É isso que eu quero entender. O Google Earth é uma mentira, então não existe, aquilo é tudo gráfico, tudo manipulação. Como é que é? Se é reto, então aquela distorção ali é de verdade. O que acontece? Os mapas, eles têm uma certa... o mapa mundi tem as projeções de Mercator e tal, elas não são tão precisas, porque às vezes coloca a Groenlândia muito grande, a Europa muito grande, a África menor, e falam que... Desculpem aí. Oh, meu Deus. Aí o que acontece? Essas distorções não acontecem, por exemplo, porque você está tentando eximir algo reto, o que é uma bola, uma esfera, então vai ter distorções. É complicado, mas é porque não existe um modelo perfeito para você colocar em um mapa reto. Mas acontece porque os mapas são retos, é para facilitar nosso entendimento. Não vai pegar um papel assim, meio assim. Não seria melhor se fosse tudo retinho? Aí o pessoal fala que o mundo real é assim. E não é bem verdade. Então aqui é o mapa da Terra plana, sim, a projeção da Terra plana. Você percebe que a projeção da Terra plana também tem distorções, né? Nessa Terra plana você pode dar a volta ao mundo, mas você não pode atravessar a Antártida. Eles falam que não se pode atravessar porque é um grande paredão de gelo. É uma grande loucura, né? Eles falam que não pode chegar no Polo Norte, Polo Sul, e que o mundo no meio do mundo é a porra do Polo Norte. Eles falam não, que não sei o que. E assim eles acreditam nessa loucura da Terra plana. Eles falam que aqui é assim que funciona na vida real. Aqui temos o nosso querido mapinha, né? Nosso globo, a Terra Globo. Você vê aqui que eles falam que isso aqui é uma montagem. Então
aqui é aquele grande paredão. Ó, você vê que tem distâncias absurdas no que se refere, por exemplo. O meu mouse agora parou de funcionar, para variar, né? Por exemplo, existem algumas distorções que você vê nesses dois sistemas, né? Por exemplo, olha aqui como o Brasil está muito grande. Então, por exemplo, a gente podia afirmar aqui que tem uma escala. Que as distâncias não corresponderiam com o que a gente vê no globo. Meu mouse já era, né? Porcaria no meu mouse já era. Por exemplo, aqui, ó. Tem uma escala, né? Essa escala aqui, por exemplo, é de 1 centímetro mais ou menos. Estou sem uma régua para medir. Você vê que tem uma distorção. Olha como os Estados Unidos ficam muito pequeno, ó. E aqui você vê que o Brasil é um país maior que o Brasil aqui é um país menor que os Estados Unidos. O Canadá é o segundo maior país do mundo. E você vê, por exemplo, que há uma distorção. Como que eles vão explicar essa diferença, né? Como que eles vão explicar que a América do Norte está muito mais pequena, a Europa está muito menor, a Ásia, a Austrália é quase do tamanho, a Austrália está aqui. A Ásia é muito menor, isso não é verdade. A Rússia é o maior país do mundo. Você vê que esse sistema aqui está muito louco. Você não sabe que a Rússia é o maior país do mundo, seguido de Canadá e China, depois Estados Unidos, se não me engano. Depois vem Brasil e Austrália. Você vê que no mapa da Terra plana, o tamanho desses países está totalmente, dos países continentes está totalmente distorcido. Então, a questão da deriva continental, como que eles vão explicar, por exemplo, aqui que houve a deriva continental e o Brasil e a África já foram mais colados. A Europa e a América do Norte também. Então, eles também têm que explicar esse tipo de coisa. E vai ter uma ruptura no continente africano, que já foi mostrado. A Índia, ela teve a deriva continental e chocou com a Ásia, formando a cordilheira do Himalaia. Se a Terra fosse plana, o Himalaia seria visto do mundo inteiro, e isso não ocorre. Eles falam não, que é o ponto de fuga do olho, não sei o que. Então, eles sempre colocam uma explicação para tudo, mas se negam a negar, eles se negam a aceitar certos fatos. Isso é uma coisa um pouco complicada, mas é comum para o pessoal da Terra plana, né? Parar aqui. Os terraplanistas também eles não acreditam no pouso da Lua, que foi tudo montagem, tudo uma farsa. Então há essa necessidade mas é que eles não foram de novo, que não sei o que eles querem esconder a verdade de todo mundo, que não sei o que. E outra coisa também que eles falam que o Sol não é aquilo que a gente acredita, não é aquela imensa, colossal. Tipo assim, se a Terra é plana, como que a gente vai explicar o dia e a noite? É fácil, mudando rapidamente, você sabe sobre o maior responsável desse ciclo, que é o Sol. No sistema que a gente conhece, a Terra gira em torno do Sol. A gente vive o modelo heliocêntrico de Copérnico, né? Então, para eles, isso aí não vale mais, né? Então, para quem prefere acreditar na ciência, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra e tem 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. Já que quem acredita na Terra plana, os amigos lunáticos, ele tem a míseros 51 km de diâmetro e esteja apenas 4.800 km de distância. Oh, meu Deus do céu. Então eles não acreditam no heliocentrismo, já que estamos... o Sol está lá dentro do domo girando, e só assim para explicar os dias e as noites. Quanto mais perto do objeto algo estiver emissor da luz, menor será a parte iluminada. Então vamos fazer um teste aí, faz o teste aí com a lâmpada da sua casa. Então é assim que eles explicam o ciclo do dia e noite, né? Como que explica também uma coisa interessante que
E como que explica as estações? Como que explica, por exemplo, que no verão, numa parte do plano, o Sol tem a duração do dia. Será que ele inclina? Será que inclina? O Sol fica um pouquinho mais para cá, depois ele vai fazendo isso aqui, né? Durante a passagem dos anos, a Lua também. Como que explica-se as fases da Lua, né? A Lua é uma projeção holográfica, então as marés também, a regime de marés são toda uma mentira, que tem influência. Como que vai explicar esse tipo de coisa? Como vai explicar que os aviões usam um sistema de localização próprio que usa a velocidade de rotação da Terra? A Terra lá está viajando perto do Equador a 1.600 km por hora. Mas a gente não sente. É igual estar num carro. O carro está... quando você está dentro de um automóvel, dentro de um ônibus, não sei o que lá, tá quase 100 km por hora. Você está se sentindo se mover lá dentro? Não. Porque quem está lá dentro é aquela coisa, um corpo, é igual a lei de Newton. O corpo que estende o movimento, estende o movimento. Tudo que está em repouso, não está ficar em repouso. Por exemplo, se você está de pé num ônibus, lembra que eu falei da gravidade? Você está com a perna aberta, você está meio que de boa, assim, distraidão. Quando ele começa a arrancar, você às vezes não cai. Não estava preparado, né? Porque o seu corpo estava em repouso. Eles tendem a estar em repouso. Então, como mudou o momento, você começou a andar. E logo você sente o baque. Quando você está parado e o ônibus para de uma vez, seu corpo não vai para frente, porque ele está em movimento, tende a continuar em movimento. É física básica. Aqui no vídeo do Aviões de Música, ele mostra uma rota que realmente, existe uma rota que vai de Dubai a Los Angeles, passando pelo Polo Norte. Aí ficou, poxa, como que faz isso, né? É uma coisa muito louca. Como é que ele faria isso? Por que tem que passar pelo polo? Aí você vê, mas faz sentido no mapa da Terra plana também, porque não, mas é porque ele é um meio, é corta caminho. Então, vamos lá, vamos com calma aí que a gente vai explicando um pouquinho de cada jeito, né? Aqui, galera. Com aquele meu outro vídeo, que está muito claro aqui, ó. Dubai fica mais ou menos aqui. Vamos prestar atenção. E São Francisco fica mais ou menos aqui. Logo, como todos os voos na Terra plana são em linha reta, conforme o rapaz disse aí, ó. E todas essas altas filas de instrumentos quando você passa para o negócio do negócio, né? a Terra plana fica exatamente na linha reta. Aí você fala, isso aqui faz sentido. Então é só traçar uma linha reta de Dubai até São Francisco. Presta atenção. E quase faz sentido, né? Porque na verdade tem por aqui o A380, mas olha só, dá pra ir passando quase no Polo Norte de Dubai para São Francisco. Só que vamos ver um negocinho aqui, ó. De acordo com o flight radar, esse voo demora uma arredonda aproximadamente 15 horas. Tá? Isso dá, vamos arredondar novamente, aproximadamente 7 matemática, presta atenção, matemática. centímetros. 15 horas de voo. Então lá, 15 horas de voo igual a 7 centímetros no mar. Regra de 3 básica. Ó. Não tem problema. E fica mais ou menos aqui. Vamos ver quantos centímetros dá essa distância em linha reta, porque todos os aviões voam em linha reta na Terra plana. Então isso dá 7,5 centímetros. Então, 7,5 centímetros. Ó, seria mais longe na Terra plana. E olha aqui, ó, uma coisa que eu observo, ó, a América do Norte muito menor que a América do Sul. Tem que ser maior que 15 horas de voo, não é? Só que olha, na verdade, o tempo de voo entre São Paulo e Joanesburgo. Matou. Ops, e não é que tá faltando? Ué, como pode o mapa de vocês dizer que 15 horas não dá pra cumprir uma etapa só de 8 horas? O mapa de vocês está errado, então? Por favor, deixe um comentário aí explicando isso, tá? Agora vamos ver isso no globo. Ó, o que ele fez?
Dubai até São Francisco. Dá esse papo aqui, ó. Vamos fazer os recortes. Olha lá, tá São Paulo e indo para Joanesburgo, que fica aqui. Olha só! Viu? Cadê Joanesburgo? Joanesburgo é a capital legislativa, acho que Petróleo é a capital executiva, eles têm várias capitais. Cadê Joanesburgo? Cadê? Aqui, Joanesburgo, África do Sul. Cadê a Joanesburgo, né? Olha a distância. Até São Paulo. Ó, muito menor. Essa distância teria que ser muito maior na Terra plana. Se os aviões voam em linha reta. Como eles vão explicar esse tipo de coisa? Os aviões não voam exatamente em linha reta. Eles fazem curvas para irem mais rápido. Não faz sentido o que o rapaz do canal Cid 12 falou. Só para exemplificar bem. A gente também tem se falado do formato. Por que a água tem esse formato de gota, né? É por causa das forças moleculares, ó, quase que não sai, né? Que são as pontes de hidrogênio. Então ela faz essa força que mantém as moléculas de H2O mais próximas. Por isso que a substância é líquida, não sólida. Então as gotas de água são esféricas em razão das pontes de hidrogênio. Então é uma forma de economizar energia. A água ela tem que ter essa força. Então, igual as bolhas de sabão. Já viu como são as bolhas de sabão? A bolha de água no espaço está sujeita às interações de superfície, com exceção da gravidade. Pensa como é no espaço. Então tem essas forças eletrostáticas e atrativas, que causam o movimento da tensão superficial. No livro que eu mostrei no vídeo, fala um pouco do que é tensão superficial. Por exemplo, quando tem um corpo de água isolado, ele tende a adotar o formato estérico. Esse é o formato que todas as substâncias são melhor atribuídas. É um gasto menor de energia, porque ele quer ficar mais próximo aos outros, graças às pontes de hidrogênio, porque assim é um equilíbrio melhor. É por isso que é melhor assim, porque assim a gente tem que considerar também a tensão superficial, que se concentra em todas as regiões das dobras adrúpedas, e logo elas são estáveis, tendem a ser desfeitas. Já viu as gotinhas quando você vai colocando uma moeda? Tem um negócio bem, aí uma hora transborda. Já viu quando enche um copo de água, fica bem rente assim, aí põe um pouquinho e transborda tudo? É mais ou menos isso. Além disso, mesmo perto da superfície, um côndilo já tende a formar um formato quase esférico. Já viu como que é uma moeda ou num copo de água? Não fica um pouquinho? Elas são deformadas por causa dessa interação com o ar. Talvez isso refute um pouco a questão da água plana. Então a gente tem que também colocar muitas considerações, como por exemplo a gravidade, que eles não acreditam, a atmosfera. Como que funcionaria essa atmosfera? É uma coisa muito complicada. Você vê o formato da bolha. É um negócio. Eu vou pôr um vídeo que um amigo meu me mandou para vocês verem melhor como que funciona esse tipo de coisa. Então aqui, galera, ó. Meu amigo mandou do celular dele, que tem uma câmera um pouquinho mais potente. Então, só que ele gravou em pé, então eu tenho que mostrar assim, senão se eu juntar o vídeo vai ficar uma coisa, essa imagem vai ficar distorcida. Deixa eu mostrar bem como é que funciona a parte da água, porque ela forma essas gotas. Esse é o formato mais estável.
Eu acho que isso é uma coisa que contradiz um pouco a Terra plana, porque a água plana. Então é uma coisa que eu vou parar aqui só para mostrar para você. Então, só para concluir, já existem inúmeras provas que a Terra não é plana. Temos um globo bem lindo, bem maravilhoso, bem lindão, e que isso é uma loucura, que isso dá margem a muitas coisas que acabam levando as pessoas ao erro, levando as pessoas ao engano. Então, muitos terraplanistas não aceitam as comprovações e eles colocam coisas absurdas que vão de encontro à matemática básica, à física básica. Eles estão rejeitando a física básica, mas a física básica que projeta os edifícios onde eles moram. A física quântica, eles também o Enzo falou que a física serve para as duas coisas. É uma coisa muito louca da boca dele. Espero que ele não me dê strike, senão eu vou começar a ficar contra ele mesmo. Mas é complicado. Gente, esse tipo de gente é complicado. Esse tipo de gente leva as pessoas a engano, que elas começam a acreditar até daqui a pouco vai virar acreditar em Saci Pererê, em ET, que não sei o que. Esse tipo de coisa não serve para o debate. Tem certas coisas que não são verdades. A gente tem que provar que a grama é verde sempre. Olha que ponto chegamos. Tem que fazer um vídeo explicando por que a Terra não é plana, por que é um globo bem bonito, bem lindo, e você é chamado de crianção porque é uma coisa de Hollywood, sendo uma coisa que já existe há mais de 25 milênios. É uma coisa de louco isso. Então eu acredito que esta é a conclusão do meu vídeo. Vamos ver o que dá. Forte abraço.